Olá a todos, vamos iniciando nossa reunião, sempre gratos a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo. E vamos vibrando por todas as famílias da terra, por todos os lares, pelo nosso lar. E que essas vibrações se estendam a todos aqueles que estão ou que se sentem sozinhos, a todos os doentes do corpo ou da alma. Nós hoje trouxemos do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, em que ele fala sobre um tema cujo título é Basta Pouco. E ele retira um trecho do Novo Testamento de João, em que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe então Judas, não Iscariotes, mas aqui o Judas Tadeu: Senhor, por que razão há de manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é a minha, mas a do meu Pai que me enviou. E o texto do livro Caminho, Verdade e Vida nos diz: um dos atos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Ele chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e com isso ele prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Lembrando que Tadeu pergunta a Jesus, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Ou seja, como que ele se manifestaria ali para um grupo tão pequeno e não ao mundo? As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou para a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social e econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então esse texto nos mostra a simplicidade do Cristo, os poucos recursos que ele tinha e como que começou esse grande trabalho, de uma maneira muito simples, muito humilde, com um grupo ali de pescadores igualmente simples, mas hoje nós sabemos qual foi o efeito gigantesco para a humanidade da vinda de Jesus. Como diz o Livro dos Espíritos, ele foi ali o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e de modelo. Foi o espírito mais evoluído que passou aqui pela Terra. E é dito que tentar definir Jesus seria como tentar colocar o oceano, o mar inteiro, dentro de um copo d'água, porque há mais de 4,5 bilhões de anos ele já era o Cristo. E, no entanto, mesmo com toda essa condição, ele se fez homem, ele veio entre nós, ele não esperou que nós atingíssemos ali uma condição de acompanhá-lo, no entanto, ele vem
né? Humildemente ele vem à Terra para nos ensinar, para nos exemplificar, para conviver ali conosco. E então a presença de Jesus, ela mudaria certamente o curso da evolução da Terra. O texto mostra que quantas vezes nós esperamos grandes acontecimentos, esperamos uma mudança do mundo a partir do poder, a partir do destaque ali social, econômico, e a lição do Cristo nos mostra ali o valor das pequenas coisas, que falamos recentemente também, né? O quanto ali um pequeno gesto, o quanto a boa vontade, ela mobiliza ali forças que têm um efeito multiplicador, né? E esse é um dos exemplos do Cristo. O livro de Emmanuel fala um pouco sobre a vinda dele. Ele diz: com o nascimento de Jesus, há como uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado, né, Jesus, oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança, e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto, né, a condensação de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então pensemos sempre em Jesus, mas tomemos o cuidado para que ele não seja entre nós somente uma figura histórica, né, ou uma figura poética, mas pensemos o que a vida desse espírito tão especial, né, desse mestre de fato, o que a vida dele tem a ver ali com a minha vida, de que maneira os ensinamentos, né, a passagem dele influencia hoje a nossa vida, para que de fato nós possamos pensar nele como um exemplo. Porque chama muita atenção, sempre chamou muita atenção os seus feitos, né, os ditos milagres que na época não eram explicáveis, mas hoje nós sabemos ali, pela ciência, pelo espiritismo, a questão dos fluidos, que sabemos que ele usava ali toda a sua força, todo o seu magnetismo. Então, nos chama muita atenção os milagres, esses feitos de Jesus, mas nós temos que nos ater muito ali aos seus ensinamentos, né? A sua vida, a maneira como ele acolhia a todos, o trabalho intenso que era desenvolvido. Então nós temos que pensar, isso deve nos impressionar e nos tocar ali de alguma maneira, né? Os seus exemplos, as suas atitudes e sobretudo o amor que ele trazia e que ele ainda nutre, que ele alimenta por cada um de nós. E ele veio trazer uma nova mensagem, né? Porque até então era a mensagem ali de Moisés, do olho por olho, do dente por dente. Jesus, no entanto, vem trazer um outro ensinamento, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizesse, do orar pelos que vos perseguem, que caluniam. Então vejam, é uma outra mensagem, é um outro ponto de vista, né? Não mais ali então o olho por olho, dente por dente. E é muito interessante que ele escolhe ali como os trabalhadores, pessoas muito simples, né? Os discípulos, que eram pessoas de muito boa vontade, mas que não eram perfeitos, que tinham ali cada um as suas lutas internas, que discutiam muitas vezes entre si, por posições diferentes, mas que foram trabalhadores ali, na sua grande maioria, muito dedicados e que ajudaram muito na propagação do cristianismo. Então isso para nós serve ali como um farol, para que nós não esperemos de nós mesmos também a perfeição, né?
Não esperemos o momento ideal. Quando eu conhecer mais, quando eu estiver mais maduro, quando eu estiver mais saúde, quando a minha família estiver ali estabelecida, que os filhos estiverem criados, enfim. Não esperarmos o momento ideal, mas pensarmos sempre naquilo que pode ser feito nesse momento, com aquilo que a vida já me oferece. E Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos, Por exemplo, em relação ao perdão, quando ele diz, perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aqui uma frase dita ali, nos momentos finais da vida dele, em que ele mostra ali toda a sua misericórdia, que não havia nenhuma revolta, porque ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deixando muito claro que quando nós negamos o Cristo, nós agimos como crianças ali, rebeldes até, que nós não sabemos o que estamos fazendo contra nós mesmos, abdicando, deixando ali de sentir esse amor, esse carinho que o Cristo sente por nós. Sobre as preocupações, sobre a ansiedade, sobre o desespero, quando Jesus dizia, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que a cada dia basta a sua aflição, e como essa frase tem sido extremamente necessária nessa fase em que vivemos, A cada dia basta a sua aflição, ou seja, um dia de cada vez. Sobre a prática do bem, quando Jesus dizia, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, deixando ali claro que não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós pregamos, não é a religião que nós adotamos, mas acima de tudo é a maneira como nós lidamos com os outros, é a maneira como nós agimos, acima de tudo é a maneira como nós sentimos, que nos pode ali dizer se somos cristãos ou não. Sobre o amparo que ele nos daria, sobre a assistência, quando ele diz que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vejam, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, nem nós, nem aquele que julgamos o inimigo, enfim, todos como filhos de Deus seremos amparados, e ainda que nós resistamos a esse convite ali do Cristo, ainda que permaneçamos mais tempo ali na inércia, com os ouvidos ali fechados, sem os olhos de ver, vai chegar um momento em que para todos nós soa ali um instante de acordar, de percebermos a alegria que existe daquele que de fato ele pratica o Evangelho. Então ele fala que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhum se perderá, como ele diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Mas vejam que nessa frase ele diz vinde, nós temos que ir a ele. Aí tem um verbo, existe uma ação, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele também não fala, eu tirarei os seus problemas, eu te darei uma paz infinita, mas ele diz, eu vos aliviarei, que ele traria ali então o consolo, o amparo, nos ajudando na luta que cabe a nós. Em relação à justiça, quando ele diz que nenhuma folha cairia de uma árvore sem que Deus o permita, enfim, são tantos e tantos ensinamentos que estão ali no Evangelho, que o Evangelho é um repositório sagrado ali, no qual nós encontraríamos muitas respostas, se o lêssemos ali com o coração aberto, porque a própria vida dele já seria um farol, mas há muitos ensinamentos ali de Jesus que seriam riquíssimos para as dúvidas, para as angústias que nós todos carregamos. Seria um consolo também. Então tudo isso para que a gente pense ali, um convite para pensar no Cristo, sempre de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais íntima até, não pensarmos no Cristo como um espírito tão distante, como foi dito antes, não como uma figura poética, histórica, mas alguém que se encontra muito mais próximo do que nós imaginamos, que nos ama, que nos ampara,
mas igualmente Ele espera que façamos ali o nosso caminho com o nosso esforço, com a nossa conquista, com a nossa boa vontade. E tem no final do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é o livro que fala da vida de Fabiana de Cristo, existe um texto muito bonito cujo título é Sob o Olhar de Jesus. Ele diz: sempre sonhei com o olhar de Jesus, aqueles olhos brancos de franca luz, aqueles olhos densos, aquele olhar, olhos de manjedoura, imensos olhos de cruz, luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma, que bem que me faz. Se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz, que quando penso em Jesus existo. Existo porque sinto Jesus, e sinto concretamente, de verdade. De fato, fico arrasado só de pensar. É tão íntimo e tão feliz que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir o calor e uma vontade espessa que clama: Ele está perto, tão infinitamente perto. E me ama por certo me ama. Há mistérios da alma que eu não sei interpretar, um gozo sem espasmo, uma espécie de carícia que arrepia devagar, devagar. E delícia, uma delícia. Ah, Jesus, Jesus, nem desenho nem pintura, você está na minha mão. Mesmo pobre criatura, eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha, viva, quente e forte no coração. E vibra sempre assim, e me anima e me aconselha. Presente, nunca reclama, ampara sem falha, pacifica e agasalha, e me ama por certo me ama. Frei Fabiana de Cristo. Então nós vamos encerrando aqui, sempre agradecidos ao nosso Criador e a Jesus, nosso Mestre. Boa noite a todos. Vamos nesse encontro, mais uma vez juntos nesta noite, retomarmos os apontamentos que trouxemos na semana anterior, em que víamos a necessidade de um processo educativo para os criminosos, para os que se encontram isolados da sociedade por oferecerem prejuízos, perigos à sociedade e o quanto os nossos presídios devem e precisam mudar a sua feição, o quanto precisamos mudar o nosso entendimento em relação ao que seja afastar aquele que não tem mais condições temporárias, né, de um convívio saudável na sociedade. E o que é necessário que ele receba para que ele consiga se recompor, para que lá adiante possa retornar à sociedade, ao convívio com todos de uma forma saudável. Coisa que estamos muito longe ainda de ter por não compreendermos ainda essa situação, e como o Vinícius nos falou, continuaremos sempre às voltas com este problema enquanto não percebermos a necessidade de um processo
educativo. E para compreendermos isso, então, nós buscamos no livro Memórias de um Suicida situações que ocorrem na colônia Maria de Nazaré, para vermos como se dá, como se dão esses trabalhos de afastamento daqueles que não podem estar junto dos demais e o que é feito com eles para que eles consigam recuperar-se. Então nós estamos vendo um momento em que Camilo, a equipe que estava ali junto dele, aquele grupo de espíritos que estavam em aprendizado nessa colônia Maria de Nazaré, que acolhe a determinados suicidas, e nesse aprendizado é mostrado para eles então aquela prisão, mas que na verdade era um educandário, como o próprio Camilo coloca, E há um momento em que aquele orientador que está junto deles diz: prestai atenção, foi aqui que nós paramos. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar de uma para outra hora ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. É aquela passagem de Jesus, expiar nas trevas exteriores. Então são essas regiões muito, muito difíceis, em que de tais sofrimentos, em que aquilo que na Terra se conseguiria necessitando de muitos séculos, se conseguiria num tempo bem mais reduzido, tal a dureza desses ambientes. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá primeiramente. Então é claro que há aqueles que são dirigidos a esses locais, mas não antes de tentar-se. Então, o amor de Jesus, preferirá primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento. Desculpem. Assim como a regeneração. Então, primeiro o arrependimento para caminhar para a regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só Ele, Jesus, sabe dispor. Maria intercedeu por esse infeliz, Maria, mãe de Jesus, intercedeu por esse infeliz, junto ao seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro embora, como vedes, eles estavam olhando justamente um daqueles compartimentos do presídio, que na verdade eram apartamentos individuais.
Então, assim é que, prisioneiro embora, como vedes, recebe sem interrupção toda assistência moral, espiritual e até física entre aspas, porque na verdade seria perispiritual, porque o corpo não é físico, é o perispírito, né? Se assim me posso expressar. Que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. Então, o seu corpo perispiritual também necessitava de auxílio, não só auxílio psicológico, moral, espiritual, como também físico, entre aspas. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente. Então, atentemos ao método. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente como alimento indispensável de que não pode prescindir na indigência chocante em que se encontra. Então não foi perguntado a ele se ele desejava os ensinamentos da moral cristã ou não. Foi-lhe ministrado diariamente, como um alimento indispensável. E recebe através do ensino do Evangelho Bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, então com todos os recursos do plano espiritual, né? Como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, aos quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível. Aqui ele está se referindo às sessões espíritas que esses irmãos todos, aqueles com maiores dificuldades, participaram aqui na Terra, em determinados centros espíritas. E como espíritos, eles não viam apenas uma mesa mediúnica, os trabalhadores, o médium psicofônico, o espírito comunicante, não. Eles viam toda a situação, como espíritos, evidentemente, toda a situação espiritual em cenas vivas. Inclusive quando o palestrante, ali o dirigente dos trabalhos falava sobre Jesus, aquelas cenas que eram comentadas, aqueles quadros que eram comentados sobre Jesus, eram todos reproduzidos de uma forma viva, muito real, né? Em que os assistentes se sentiam vendo aquelas situações, aqueles quadros relatados, como se estivessem vivendo e participando no momento em que aconteceram. Então é isso que eles se referem. Por isso que ele fala, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de Mestre e Salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento. Então, além dessa situação que foi relatada, há outros métodos. Enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares em nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán, a quem conheceis como diretor do Departamento de Vigilância. Acumula ele assim tarefas das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi.
Apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Então eles vão ver agora os desdobramentos das observações e nós vamos juntos também observar o que é feito, o que acontece nesse apartamento, neste quarto deste réu aluno. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados, que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quais nuvens plúmbeas. Encontrava-se o prisioneiro ali, à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Então, era essa ideia, essa sensação de uma presença tão próxima era produzida pela aparelhagem. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico. Um espírito apartado das formas carnais é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal sob o golpe do suicídio, calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que na terra fora personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que às nossas profundezas anímicas levou penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange dos réprobos, a qual também pertencíamos, que seriam os suicidas, né? O sangue vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício produzido certamente por florete ou punhal. Ferreteando impiedosamente o físico astral, derramava-se sempre ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Isso ocorre realmente com os quadros dos suicidas. Enquanto estiverem nessas condições dolorosas, o que se demora a passar, na maioria dos casos, o espírito continua sentindo e, no caso dele, vertendo sangue que verteu quando ele agrediu seu próprio corpo. Ele atingiu também o seu espírito, o seu perispírito, porque podemos matar o nosso corpo físico, mas jamais mataremos a nossa alma, o nosso espírito. Então, o seu corpo perispiritual manifestava o mesmo ferimento, que só seria ou só será curado quando ele conseguir estar em condições vibratórias melhores. Eis, todavia, que entrava o mestre que o assistia, o qual piedosamente ia de aposento a aposento, acender nos corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas a estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem. Olivier de Guzmán, pois era ele o mestre, cumprimentou-o carinhosamente.
A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecia de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal, Olivier de Guzmán, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia. Entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos. Então está até grifado aqui no meu livro. Entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. É muito interessante porque nós aqui, em nome dos direitos humanos, das liberdades, com certeza muito justas, mas temos enveredado por um caminho em que nem permitimos ao outro, ali os conhecimentos que ele necessita ter, tudo em respeito ali às livres escolhas, às liberdades, enfim, é algo que tem que ser respeitado, absolutamente não estou falando nada de imposições, mas ao mesmo tempo nos leva a muitos questionamentos, Ele estava ali em condições de um réu e era colocado para ele, um tema do dia e ele tinha que anotar. É isso que nós estamos vendo e nós temos que nos espelhar no plano espiritual. Nós temos que aprender com o plano espiritual. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas em torno do assunto ventilado. Consistia essa aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações na Terra. Aliás, analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas, e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia algum tempo. No meu entender, esse é o caminho. No meu entender, aquele que necessita de um remédio, ele deve tomar, mesmo que esse remédio seja amargo, E dentro dos direitos estão os deveres. Para cada direito há os seus deveres ligados a esses direitos. Então, eu entendo de uma forma muito positiva esse tipo de comportamento no plano espiritual em que são levados, ele está sendo levado a essa avaliação que ele faz em relação aos atos cometidos enquanto aqui estava e se são consonantes ou não com as leis divinas que nos regem. Então, bendito aprendizado e que nós aqui, ainda tão presos a tantas coisas e tão perdidos, há tantos direitos e direitos e direitos, nos esquecendo dos deveres, Assim tem sido a nossa sociedade moderna, que se afastou muito dos deveres, focando apenas os direitos, e nos esquecemos do real processo educativo.
que deve se dar e se dá no plano espiritual e deve se dar também aqui nesse abençoado educandário que é a Terra. Nós continuaremos com muita gratidão no coração, rogando a Deus e a Jesus que nos auxilie, nos ampare nesses momentos benditos. Sejam os nossos melhores pensamentos voltados a todos, a nós, aos nossos familiares, a todos que vibram conosco, a tantos e tantos que vivem momentos de angústia, momentos de graves testemunhos, que nunca nos falte a fé, a confiança e a esperança em nossos corações. Tenhamos uma